Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras e, é claro, a você que já está inscrito no canal. Para você que ainda não está inscrito, basta apenas um único clique, não precisa preencher nenhum formulário, e assim você estará fortalecendo esse nosso espaço. Agradecemos também aos nossos parceiros publicitários. Afinal, estamos entrando no 3º ano do podcast. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, gente boa! Tudo lindo, Renato Tudo Leandro? lindo, tudo em paz. Como uma boa sagitariana que sou, adentrando dezembro, nós estamos gravando esse episódio no dia 1º de dezembro. Eu tô feliz aqui, gente. Ó, ele mudou o formato. Sagitariano não gosta de monotonia, né? Sempre tem alguma coisa ali. Tem que ter alguma coisa Mexer, né? para trazer um movimento, uma coisa diferente, uma energia nova. Exatamente, Amei. exatamente. Ó, e dentro dessa ideia, né? Você vê, a gente está entrando no 3º ano do podcast. Quem poderia imaginar? A gente começou ali de forma despretensiosa e muita coisa mudou nesse período, nesse caminho. A gente conheceu muita gente interessante, sempre falando sobre espiritualidade, né? E você também, agora, adentrando em um mundo novo, né? E que a gente está vendo Sim. você aí dando os primeiros passos, caminhando, encontrando essa forma de se manifestar junto à espiritualidade, que é o tarô. Eu gostaria que você Sim. falasse um pouquinho, Michele, como que é essa história de você iniciar esse processo com o tarô, e hoje você vem com essa proximidade com ele, você vem fazendo um trabalho muito sério, as pessoas acompanham você pela página do Instagram, do podcast, então que você falasse um pouquinho sobre como é que foi esse processo aí, de você entrar, né, no tarô. Aliás, a gente teve, né, a nossa mentora, né, que foi a Gláucia, né, Gláucia Schatzman. Aliás, se a Gláucia estiver nos acompanhando, Gláucia, por favor, volte, né? Vamos gravar um outro episódio. A gente tem muitos assuntos aí para conversar, né? E a Gláucia é a nossa mentora quando o assunto é tarô, não é mesmo, Michele? Verdade. Eu estou aqui, vou levantar a bandeirinha. Volta, Gláucia. Falar do tarô, na verdade, né, parece que é algo novo na vida da gente, mas o que eu sinto é que eu cheguei no meu lugar. Parece que eu venho de uma caminhada, de uma trajetória, fui tendo experiências, fui me aperfeiçoando em alguns cursos, até cursos que eu fiz hoje, me preparou, né, para esse momento, porque às vezes a pessoa pensa, é só entender ali as cartas e fazer a leitura. Mas o que eu percebi, a vida me preparou para o tarô. A minha trajetória de vida, as minhas experiências, para onde eu direcionei os meus conhecimentos, né? A minha energia do aprendizado. Então, vim aqui, desaguei no tarô. E o mais engraçado que foi através da Gláucia, né? Eu entrei para a Universidade do Tarô, despretensiosamente, porque quem queria, gente, fazer essa formação de tarô não era Michele Vale, era Renato Leandro. Mas eu ainda estou Renato fazendo, eu Leandro chego falou, vamos lá. fazer o curso de tarô? Eu falei, não vou não. Enfim, se brincar, ele nem terminou o dele. Não, mas eu não terminei ainda. Mas eu vou terminar. É que eu não tenho a sua velocidade. Mas, na verdade, não é nem a questão da velocidade. Que quando eu ingressei ali, quando essa porta se abriu, eu entrei num mundo que era o meu mundo. Legal, né? É um Sabe quando reencontro, né? você entra, você vai por um caminho e de repente você abre uma porta e você fala, voltei para casa? Ah, espetacular. Essa é Isso a é bom minha, saber. exato. Essa é a minha assim, sensação com o tarô. É óbvio que a gente tem que estudar muito, praticar muito,
mas parece que muita coisa já estava guardadinha aqui dentro de mim, e quando eu abri essa porta, eu resgatei, né? E quando eu faço a leitura do meu mapa, isso tudo que eu vos digo, ele se comprova. Então, eu estou feliz em transformar o mapa da alma, por exemplo, que é uma das leituras, né? Legal. Em um produto do podcast. Exato. Fala um pouquinho aí sobre ele. O mapa da alma, a gente, através dele, a gente é a numerologia mais ancestral que tem, né? É pela leitura da tabela da Cabala. Então, o teu nome, ele tem um peso, um número. Esse número se conecta a figuras do tarô. Então, esse número, ele se transforma em histórias da sua vida. E cada arcano, a gente trabalha, no caso, no mapa da alma, com os arcanos maiores, que são ciclos da vida, são os momentos de vida, são as energias que te movimentam, né, na sua trajetória humana. Então, é a unção da numerologia e das figuras do tarô que conta a história de quem você é. E eu que tenho uma vida voltada para autoconhecimento, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma estudiosa e eu gosto muito, porque eu acho que o autoconhecimento, ele resgata a gente de muita coisa, a nossa conexão, né, com a gente mesmo. Então, é isso que é o mapa da alma para mim. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma bússola que a gente dá uma olhadinha, está com dificuldade, a gente dá uma olhadinha ali, a gente acessa a nossa energia, as nossas tendências, a nossa missão, os nossos aprendizados e os nossos desafios. Tem coisa melhor? A gente não precisa perguntar para Google, Renato Leandro. Basta ler o mapa. Que maravilha, que maravilha. E aí, o pessoal que tiver interesse e tal, quiser conhecer mais, tem o podcast, tem o canal do podcast no Instagram, né? A página no Instagram, né? Que a gente sempre aí coloca, né? Que é o @espiritualidade_AF. O pessoal entra ali, acompanha seus vídeos, não é mesmo? Sim. Agora me fala, e essa convidada de hoje, hein? Sim, não, a convidada de hoje... Não, a convidada de hoje... Eu sempre falo da beleza das mulheres, né, gente? Mas vocês vão ver a convidada de hoje. Se eu tô brincando. Conversa é sobre a NR1 e os desafios dos riscos psicossociais. Um tema que toca diretamente nossa saúde mental. Quem aí chegou, fim de 2025, duvidando da própria saúde mental? Será que ainda temos? Então, o nosso equilíbrio e a forma como nós nos relacionamos com o trabalho e conosco também, né? Que é uma coisa, não descarta a outra, enquanto ser humano integral que somos. Para esse bate-papo bom demais da conta, contamos com uma especialista em gestão de riscos psicossociais. Além da beleza, ela chega trazendo clareza, acolhimento e um olhar humano que a gente ama ter por aqui. Então, seja muito bem-vinda para a nossa bancada virtual, Thaisa Leal. Muito obrigada, Michele, Renata, é um prazer imenso estar falando com vocês. Esse tema que toca, né? E certamente aí nos próximos anos será muito evidente. E nós precisamos, sim, falar sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre humanização e, com certeza, sobre relações humanas e sociais. Afinal, nós somos seres integrais, constituídos de corpo, mente e espírito. Muito obrigada. Feliz demais da conta. E ela é linda, né, gente? Fala aí. Muito obrigada, eu não exagerei. Você sabe que quando eu fui anunciar a Fátima Corradini, na hora de anunciar, eu falei, eu acho que essa belezura de mulher. A Fátima, na hora que a câmera foi para o rostinho dela, você lembra, Renato Leandro? Fátima Corradini, acho que ela queria gargalhar, porque acho que fazia 200 anos que ela não ouvia a palavra belezura. Mas é muito legal. Você também é linda, tá? A minha admiração é recíproca por você. Eu acolho, viu? Thaisa, sim, com certeza. Esse negócio de... ela, Thaisa, não faz, porque, olha... esse negócio de se fazer de, imagina, são seus olhos. Não, eu acolho. É isso mesmo, tomo posse. Tomo posse.
Sou eu. Isso mesmo. Muito obrigada aí pela gentileza. Ô, Thaisa, Sim. fala para nós agora, vamos traduzir aqui, né, para todo mundo, e para a gente também, né, para a gente se aproximar ainda mais do tema. A gente ouve falar NR1, agora, olha, saiu agora a nova NR1, então eu gostaria que você falasse para a gente, né, para a gente entender, as pessoas entenderem o que vem a ser, né, essa NR1 e essa nova NR1, né, o que vem a ser essa sigla? Sim, na verdade, NR1 significa norma regulamentadora, né? NR, e ela tem, na verdade, como base todos os outros demais riscos. Então, por isso que ela é a norma mãe, norma 1, né? Norma base e fundamental para todos os demais gerenciamentos de riscos, que são os ergonômicos, os físicos, os biológicos, os de acidentes, e agora os riscos psicossociais, que na verdade foi um movimento aí que eu abordei, eu contando já um pouquinho da minha jornada com a NR1, tudo começou no mundo corporativo, né? Eu sou advogada, tive aí dentro do mundo corporativo por mais de 15 anos, advoguei para empresas multinacionais, nacionais, de diversos segmentos, e a minha pergunta de pesquisa, muitas vezes surgiram ali, né? Por que às vezes o trabalho tem adoecido as pessoas? Então, eu levantei uma hipótese, né? E nesse questionamento, eu já estava ali fazendo esse movimento também junto à academia científica, eu tinha feito mestrado na medicina, na USP, no HC, e já no doutorado, pensando num projeto, de fato, me veio essa, eu acredito que seja uma luz mesmo, no sentido de investigar as causas do adoecimento mental e por que tantos afastamentos nos últimos, principalmente 5 anos, 10 anos ali, que eu, como advogada, comecei a perceber que os afastamentos por transtornos mentais começaram a ser muito mais recorrentes que os afastamentos por adoecimento físico. As famosas LER, lesões por esforços repetitivos, e as DORT, né, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E eu, como inconformada, como ainda, assim, advogando, mas já pensando na ciência como forma de solucionar e mitigar esse problema, esse risco do adoecimento, eu acabei aprofundando. A minha base de dados foi o judiciário, porque até então era muito novo no Brasil, a gente quase não tinha pesquisas relacionadas ao tema. Então, eu pude perceber alguns, assim, na verdade, eu cheguei em alguns resultados que me fizeram pensar numa nova NR a ser regulamentada. Então, lá em 2020, eu mal sabia que passaríamos por uma pandemia, o meu projeto de lei foi submetido na Câmara dos Deputados e aceito, sofrendo inclusive um trâmite prioritário em decorrência do número altíssimo de afastamentos por transtornos mentais pós-pandemia. E aí nós tivemos aí durante 4 ou 5 anos essa discussão dentro ali da Câmara, e o Ministério do Trabalho propôs então reuniões tripartites para que fosse então debatido o tema, mas eles traziam ali ou a gente regulamenta o risco de fato como uma nova norma regulamentadora, ou nós inseríamos ali algumas diretrizes na NR17, que fala sobre o risco ergonômico, ou então tão somente inseririam na NR1, que é a norma mãe de todas as outras normas, é a norma base. Então, eu sou, né, já de antemão, uma grande crítica da nova NR1 na forma como foi proposta. Por quê? Como cientista, estudiosa do assunto e também advogada, eu acredito muito que quando algo se torna lei, é preciso ter conceito, diretrizes, metodologia, instrumentos. Como os demais riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos de acidente. Todos os demais têm diretrizes. E a nova NR1, ela trouxe tão somente a inclusão do risco psicossocial, o que gerou, certamente, insegurança jurídica, gerou muita confusão, muitas incompreensões, e, de fato, é muito desafiador, porque nós estamos falando do risco invisível, né? Os outros riscos a gente consegue ver, o biológico, o químico,
né? Até o de acidente, um risco iminente de gravidade ali, no momento, né? Uma queda, trabalho em altura, enfim, objetos cortantes, mas o risco psicossocial é um risco invisível. Então, o que acontece? Até na semana passada eu estava com um auditor fiscal do trabalho e eu, de fato, falei, com todo respeito ao Ministério do Trabalho, não foi envolvida a academia científica. E por isso que nós tivemos aí uma lacuna muito grande, a norma ficou abrangente e ficou omissa em certos pontos, né? Mas, como a INR chegou na minha vida, tem tudo a ver com espiritualidade, é o que eu quero falar aqui. Eu, como inconformada de uma realidade adoecida ali, vem do meio ambiente social do trabalho, sendo muitas vezes causa, né, de sofrimento psíquico, causa de assédio, enfim, discriminação, né, tantos outros relacionamentos abusivos dentro do ambiente de trabalho, eu olhei para a literatura científica e vi que existia fora daqui do Brasil, né, em outros países da União Europeia, Chile, Canadá, né, Austrália, já existia uma forma de prevenção de adoecimento mental no ambiente de trabalho por meio do gerenciamento do risco psicossocial. Então, eu trouxe aí como forma, como, na verdade, resultado da minha pesquisa, essa norma. Mas ela foi muito guiada, né, por Deus. Porque eu como católica, eu não consigo dissociar a minha vida profissional, pessoal, social, da voz de Deus, né? Todas as decisões que eu tomei na minha vida, elas foram muito fundamentadas pela luz divina, muito guiadas pela voz de Deus. Então, eu vejo também uma missão, né? A NR1, para mim, hoje, ela é um propósito e missão. Então, super desafiador, muito, 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 muito desafiador. Porque nem todos têm a consciência de que a gente precisa olhar para os números, indicadores de adoecimento e ficarmos assim quietos, ficarmos estagnados. A gente não pode. Então, o Senhor me impele, né? Essa força divina, esse Pai maravilhoso que eu tenho comigo, me impele, né, de fazer algo. Difícil, super, é um sacrifício, é uma resistência muito grande, mas é algo que transcende, né? Pelo menos para mim, isso é algo como uma missão mesmo, um propósito que eu quero transbordar aí nos próximos anos, né? Se possível, trazer as pessoas comigo que entendem esse movimento também para que sejam agentes de transformação. Mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa humanizar as relações de trabalho, que tão desafiadoras têm sido aí os últimos anos, né? O turnover, baixa produtividade, o adoecimento e outros indicadores que a gente sabe que faz toda a diferença quando a gente olha para o ser humano, porque é ele quem é a força motriz, né? Ele quem faz a diferença aí na sociedade, no mundo do trabalho. Então, que nós possamos cada vez mais humanizar as relações de trabalho. Esse é o meu propósito. Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa que as empresas, elas são feitas por pessoas, né? Sim. E a gente, às vezes, ainda as pessoas colocam a empresa em primeiro lugar e se esquece que se não fossem as pessoas, as empresas, elas não existiriam. Você tocou num ponto de que essa urgência se deu em torno de 5, 10 anos atrás. Do teu ponto de vista, enquanto estudiosa, você acredita que foi um acúmulo que vem acontecendo de coisas, iniciativas e demandas, que isso veio à tona agora, nesse momento, ou que foi, por exemplo, situações específicas, aí também tivemos a pandemia, e aí o bicho pegou de verdade? Uhum. Eu acredito em 3 fatores. Primeiro, que eu já experimentei na minha carne. O assédio moral, o assédio sexual, muitas vezes a grosseria, né, no ambiente de trabalho, é algo... vou trazer um número aqui, para vocês terem ideia, o último estudo de Harvard diz que as grosserias geraram um prejuízo de 3,5 bilhões na economia dos Estados Unidos, né? Eu não sei se é judicializado ou não, né, esses casos aí que eles trouxeram, mas vejam, ainda existe muita falta de respeito, muitas condutas abusivas, muitas condutas desrespeitosas e mal educadas no ambiente de trabalho. E isso certamente gera, né, são causas de sofrimento psíquico, sim. Então, esse é um primeiro fator, assim. Quando você sente na pele,
você começa a perceber que não pode ser assim. O trabalho não pode ser causa de adoecimento. O trabalho precisa ser causa de saúde, ele precisa ser fonte de desenvolvimento, de perspectiva de crescimento, acima de tudo, é algo que a gente está sempre em evolução, né? Acreditar no trabalho como uma forma, uma fonte que vai te fazer evoluir cada vez mais e não adoecer. Um segundo fator, certamente, né, a pandemia potencializou esses números de afastamentos, de adoecimento, porém, a OMS, em 2019, já trazia, sim, números muito alarmantes, ou seja, um período pré-pandêmico, mais ou menos de 400 milhões de pessoas no mundo adoecidas por transtornos mentais, seja depressão, ansiedade, e mais de $1 trilhão no impacto do PIB, né, em afastamentos e, enfim, e outras consequências decorrentes também dos afastamentos, não a aposentadoria por invalidez, né, as pessoas não conseguiam se readequar à função depois de doentes, né? Então, todos esses indicadores já apontavam lá em 2019 para uma crise de saúde mental global. Porém, a pandemia certamente potencializou, acelerou esse processo, com certeza, não tenho dúvidas. E, de fato, tanto é que quando eu propus o projeto na USP, do doutorado, de fato, ainda estávamos em 2019. Eu não imaginava que a gente viesse ver uma pandemia em 2020, tanto é que eu acredito que foi aceita o PL, né, o projeto de lei, exatamente porque a gente já estava aí num cenário muito adoecido, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, né? Então, eu acredito sim. E o terceiro fator, Michele, são pessoas. Nós precisamos muito falar de pessoas, né? Nós temos uma nova geração entrando no mercado que não vai tolerar mesmo, né, aquilo que muitas vezes nós já toleramos no ambiente de trabalho, naturalizar, por exemplo, práticas de assédio, práticas, né, onde você tem ali um ambiente tóxico, um líder muitas vezes que, ao invés de desenvolver a pessoa, gerir as pessoas de forma ética, de forma humanizada, eles causam muito sofrimento, né? Então, certamente impacta todo o negócio, todo time, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses 3 fatores. E aí, essa geração que está chegando, ela não tolera. Então, que estejamos prontos aí, que estejamos preparados também para lidar com essa nova geração que muitas vezes chega despreparada, tanto emocionalmente falando, como profissionalmente, como pessoalmente. Então, assim, o líder, eu acredito que do futuro, o líder de hoje, ele vai precisar ter essa visão. Enquanto você falava aí da sua história, e me conectou à minha história. Eu, há mais ou menos uns 15, 16 anos, eu denunciei, né, de uma grande empresa, um assédio moral que eu sofria, mas eu não era a única pessoa que sofria, na verdade, todos ali sofriam. E aí a minha dúvida e deu tudo certo, foi investigado com sucesso. Mas eu lembro que eu perdi o emprego e tive que nadar muito contra a maré. Não entrei em questões de denúncia, entrei com processo, nada disso, porque a minha intenção não era monetizar essa situação. Era que aquilo fosse resolvido, né? A situação do assédio fosse resolvido para que as pessoas fossem trabalhar num lugar mais equilibrado, mais harmonioso. E, Thaís, quando você fala que estudos revelam, esses estudos, eles se revelam através de laudos, porque as pessoas estão mentalmente doentes, ou, em contrapartida, também tem essa questão das denúncias, ou isso não está atrelado? Não, com certeza. Primeiro que a minha base de dados, de informações, foi exatamente o judiciário. Foi lá que eu consegui investigar os laudos periciais, os laudos médicos, e pasmem. Primeira causa de afastamento eram por conta dos transtornos mentais por assédio moral. Então, essa é a grande causa. Qualquer violência psicológica, discriminação, violência física, ela causa muito sofrimento psíquico.
E esse sofrimento, ele muitas vezes é velado, porque a pessoa não tem a oportunidade de ter acesso ali naquele ambiente de escuta e fala, que é aquilo que é o óbvio, que nós como seres humanos precisamos. A gente precisa ser acolhido, a gente precisa de se expressar. Né? A ciência já diz, 50% desse sofrimento, quanto nós expressamos, ele é minimizado. Então é o mínimo e o óbvio, que muitas vezes não é realizado dentro das empresas. E num segundo momento, eu pude perceber que as denúncias, principalmente mulheres, né, porque o assédio moral e o assédio sexual está muito mais relacionado ao feminino, né, a mulher mesmo que ela tem mais essa vulnerabilidade, infelizmente. Muitas eram também, como é que eu te falo assim, não eram de fato investigadas. Tá? Então, era mais fácil todo mundo colocar ali um pano quente na situação, e a gente via um movimento também, infelizmente, de pessoas que resistiam, inclusive, à investigação, né? Para manter ali o ambiente, né, de trabalho, às vezes sem causar muito burburinho, e às vezes até dar forças para outras pessoas, outras mulheres que já viveram isso, né? Então, o que eu posso te dizer hoje, principalmente, que a gente tem muitas provas na Justiça do Trabalho, laudos periciais médicos que trazem, sim, como principal causa, né, ainda esses tratamentos, essas condutas abusivas aí por parte, principalmente, de lideranças e colegas de trabalho. Mas a gente precisa agora, com a NR1, trazer luz no sentido de, primeiro, educar, sabe, Michele? Primeiro, trazer aí conscientização para as pessoas, sejam elas líderes, colegas, principalmente top-down, né? Eu falo que começa muito também ali na liderança, não tem como a gente conscientizar sem ser também a liderança que vai, de alguma forma, impactar na vida dessa equipe, dessas pessoas. Então, eu espero aí que a NR1 traga aí, pelo menos, diretrizes para que as empresas possam cada vez mais mitigar esse risco. Thaisa, quando a gente fala a respeito da participação das empresas, você comentou a respeito da importância, né, da liderança estar conectada, primeiro com os aspectos legais e também com a necessidade da própria empresa estar saudável nesse aspecto. Mas a gente sabe que algumas empresas estão conectadas a essa realidade. Mas a gente sabe que a grande maioria não faz nem ideia. A gente conhece muita gente que trabalha em empresas em que os líderes ou até mesmo os proprietários ignoram essas questões como você colocou. São questões mais sutis, difíceis de você identificar num primeiro momento. O funcionário não está bem, mas olha, mas ele não está bem porque, na verdade, os exames dele estão normais, né? Não, ele não está bem por algum aspecto psíquico, muitas vezes, né? E as empresas têm dificuldade de identificar isso. E até a própria pessoa também tem. Porque nós temos uma cultura que não incorporou ainda essa ideia de que a saúde mental é fundamental. A saúde mental sempre foi vista em segundo plano. Isso passa. Né? Isso passa, isso aí não é nada sério. Né? E como que faz esse trabalho de fiscalização, se é que existe em relação a essas normas? Algumas empresas sim, e aquelas que não estão adequadas, não se interessam, né? Os funcionários normalmente nem estão sabendo. Como que funciona essa estrutura de controle, né, para que a lei seja aplicada? Uhum. Hoje o Ministério do Trabalho, inclusive hoje, 900 fiscais do trabalho foram empossados, né? Então, em diversas regiões aí do Brasil, eles estão preparados para lidar com gestão de risco psicossocial, eles foram treinados para tanto. Então, eu acredito que aí, em maio de 2026, onde de fato a norma vai começar a viger com fiscalizações. Eu acredito que o Ministério do Trabalho vai ter um papel importantíssimo, tá? Nesse primeiro momento, especialmente instruindo, assessorando as empresas, trazendo aí as ações necessárias, né? Aquilo que de fato deixou ali a norma a desejar, eles vão precisar agora, inclusive um guia, né? Foi publicado, acho que me parece que em agosto desse ano,
Então, eles vão certamente eles vão começar de fato, a fazer essa aproximação com as empresas, e se elas não estiverem ali atuando de forma, em todas as ações, né, identificação do risco, classificação do risco, trazendo o plano de ação e o monitoramento, elas correm o risco de serem penalizadas. Tá? Então, existem as multas a serem aplicadas, existem, inclusive, né, caso eles não, as empresas não atendam ali as regras da NR1, elas podem, inclusive, sofrer medidas judiciais, né, ações coletivas, enfim, o Ministério Público do Trabalho pode atuar. Então, de alguma forma, haverá, sim, essa fiscalização, esse acompanhamento, né, às vezes de forma mais instrucional esse primeiro ano, para que as empresas estejam preparadas, estejam seguras também para atuarem aí, né, junto ao gerenciamento de risco psicossocial. Então, eles vão precisar, certamente, de profissionais também capacitados para tal, Renato. É muito importante a gente falar de educação, de habilitação, de que as pessoas, principalmente de recursos humanos e saúde e segurança do trabalho, estejam preparadas ali junto com a liderança para iniciar aí todas as ações necessárias da NR1. Me parece que tem até uma questão de prazo, não tem? Porque essa implantação ela já iniciou, e aí são etapas, e você tem prazos para ir cumprindo, né? Isso, exatamente. Ela iniciou de forma assim mais instrucional, a gente pode dizer assim, porém a fiscalização mesmo começará a partir do dia 26 de maio de 2026. Então, as empresas elas tiveram aí esse prazo para se prepararem os profissionais que vão atuar na linha de frente do processo de gerenciamento de riscos, e também que eles possam, principalmente, né, as grandes empresas muitas vezes têm os times ali de saúde e segurança no trabalho, tem o SESMIT, o time de RH, mais estruturado. Mas e as pequenas empresas, médias empresas que ainda não têm? Então, de fato, foi necessário esse prazo para que não tenha prejuízo, né, nenhuma das empresas aí, os portes, eles não sofram qualquer penalidade em caso de não saber, né, no caso de não saber implantar, de ter ali diretrizes que muitas vezes são insuficientes. Então, foi necessário, de fato foi necessário. Eu acredito que aí, a partir do dia 26 de maio, Renato, as empresas possam estar aí, com certeza, em compliance, né, em conformidade com as regras da NR1. Bom, assim esperamos, né? Assim esperamos. Vamos ter que colocar rodinha nos pés, porque nós estamos terminando. Entramos em dezembro, praticamente acabou o ano, e o tempo tem, né? O tempo corre. E tem uma coisa assim que me chama muita atenção nisso, essa coisa dos riscos, né, psicossociais. Então, a gente vê que a questão da saúde mental, ela engloba uma série, né, que a gente pode chamar de doenças, né? E que as pessoas, né, no ambiente de trabalho, acabam desenvolvendo. E tem um elemento aí que eu gostaria que você falasse sobre ele, que a gente está nessa velocidade, né, do mundo digital. As pessoas ficam 24 horas online. Outro dia eu vi um estudo a respeito desse processo, dessa dependência, né, que nós, enquanto sociedade, estamos do mundo digital, que, em média, as pessoas acessam uma rede social ou um telefone para um contato, em média, 90 vezes ao dia. 90 vezes. O estudo que eu vi essa semana. Então, é um número assustador, é muita coisa, né? Então, o dia tem 24. Então, peraí, uma vez eu acesso por hora? Não. Pelo menos aí, no mínimo 5 vezes por hora, ou seja, a cada 10 minutos você tem que... Né, é uma loucura, né? E a gente vai percebendo essa chamada hiperconectividade. As pessoas ficam conectadas, sempre o aparelho celular ao lado, e o empregador sempre acha que tem o direito de, nessas 24 horas do dia, entrar em contato. No final, está todo mundo online, né? Como ele pensa. Todo mundo ali à disposição, vamos mandar aqui uma mensagem. E as pessoas acabam, enfim, entrando nessa hiperconectividade. Isso está gerando também uma série de consequências. Eu acho até que talvez o resultado disso ainda não esteja tão assim assustador, mas eu acho que virá daqui a alguns anos essa questão, porque as pessoas não conseguem mais se desligar disso. E foi pensado nesse processo todo
como você atuar com, na verdade, os contratados, os funcionários, qual deve ser o comportamento e como que ele pode identificar que ele está sendo abusado, como que ele identifica que ele sente que aquele ambiente é tóxico. É feito um trabalho também nesse sentido de alertar as pessoas, olha, essa reunião aqui a gente vai fazer com os funcionários, tá? Você, por favor, aí do corpo de gente, vocês não assistirão esse nosso contato. Porque às vezes a pessoa não tem noção, né? Está lá no ambiente de trabalho, né? E a gente tem essa cultura, e de repente ele acha normal, né? Às vezes receber mensagem fora do horário de trabalho, enfim. Então é importante também, né, Thaís? Sim. Não, com certeza. E assim, Renato, a gente está falando de uma nova cultura que começa a nascer, né? Primeiro que no Brasil a gente tem uma cultura totalmente reparatória, a gente está sempre pagando um alto custo das consequências, a gente, né, as pessoas judicializam muito direitos, né, sejam eles direitos relacionados à saúde, ao trabalho, e no final, por que que isso acontece? Porque, de fato, administrativamente, a gente tem gestões muito insuficientes. E também, já trazendo para o ambiente de trabalho, nós percebemos que as empresas ainda possuem essa cultura, vamos pagar para ver, né? Vamos assumir um risco, a gente paga lá na justiça depois. Isso de fato, assim, algo... Eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, e eu via, assim, de forma muito clara essa diferença. As empresas multinacionais, elas trabalhavam sempre muito mitigando risco, fazendo gestão de risco, analisando o cenário, né, antes até mesmo de planejar, de entrar com um plano de ação. Isso é muito rico. Por quê? Porque eles trabalhavam com dados. A gente, quando olha para dados, nós podemos tomar decisões muito mais assertivas e efetivas. Então, essa é a cultura que vai começar a nascer no Brasil, Renato. Super desafiador, demais, né? É um super desafio que a gente começa a enfrentar, com certeza, mas é um desafio necessário. Então, quando nós olhamos ali para a identificação do risco, que é a tua pergunta, eu trago, por exemplo, eu sou CEO de uma startup que faz o gerenciamento do risco psicossocial de forma automatizada. Então, nós trazemos instrumentos científicos validados, né, validados na literatura científica, e que trazem, de fato, dimensões que vão poder auxiliar as empresas na avaliação desse risco psicossocial, desses fatores de riscos psicossociais. Então, quando nós falamos, né, do trabalhador, ele precisa ser consciente, ele precisa estar participando de forma muito ativa de todas essas ações. Então, o que nós sugerimos como comunidade acadêmica, que eu estou falando em nome, né, da ciência mesmo, não é achismo, né, NR1 surgiu do além, temos aí mais de 20 anos de estudo na literatura científica internacional que diz que é muito efetivo o gerenciamento de risco psicossocial, inclusive a OMS e a OIT, né, Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional do Trabalho, validam, recomendam, né, e fortalecem essa cultura de prevenção por meio do gerenciamento do risco psicossocial. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com a educação nas empresas. Nós precisamos conscientizar as empresas e, automaticamente, o trabalhador que está ali, ele precisa ter consciência de que agora as empresas precisarão ouvir, ainda que indiretamente, por meio de questionários, né? Nós temos N formas de atuar, de abordar o trabalhador. Então, seja, a gente fala muito em grupo focal, rodas de conversa, esse acesso de fala. O mais legal e o mais interessante, né, que a gente traz para o Brasil, essa cultura de acesso e fala. Eu estudei um pouco de psicodinâmica do trabalho, do Dejour, que é um grande psiquiatra francês, e ele implementa ali na França a clínica do trabalho. Olha que interessante, né? Então, estudando um pouco psicologia organizacional do trabalho, psicossomática, intervenções psicossociais, todas essas foram matérias muito importantes para mim na USP, que me trouxeram também essa possibilidade de trazer ações para que as empresas pudessem de fato, implementar, né, durante ali o plano de ação da NR1. Mas o primeiro passo, eu acredito que seja a educação, trazer a sensibilização, seja para a liderança, seja para os próprios trabalhadores,
que a NR1 é muito expressa no sentido de participação ativa de todos, inclusive a gente sugere um comitê multiprofissional, que seja ali implementado para as empresas, né, ali, e seja um time interno que seja capacitado, habilitado para tal, ou um time externo, uma assessoria externa que possa auxiliar as empresas e os trabalhadores, principalmente na tomada de decisão do plano de ação, mas sempre baseado em dados. Então, o que nós fazemos aqui é facilitar essa identificação do risco, classificação do risco e o monitoramento depois das ações implementadas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Conseguiu. mas tudo começa pela educação. Conseguiu, Renato Leandro, conseguiu, né? Não, é claro. É claro, Não, é uma mudança de cultura, né? Sim, e aí o que eu acho interessante nesse processo todo é que todo mundo vai se movimentar, né, Thaisa? Porque não é só quem está contratando, o colaborador, ele vai fazer parte desse processo, ele não está passivo ali. Sim. Ele também tem a contribuição dele. Exatamente, exatamente. E o mais importante, essa participação, mais do que isso, eu acho que é ele ter voz. Sim. Ter essa voz ativa, ter essa oportunidade, inclusive, de se manifestar, né? Quando algo não está bem, quando algo não está errado. Então, vejam, nós vamos do macro para o micro. Primeiro eu faço uma análise coletiva dos grupos ali mais expostos, os riscos mais expostos. A gente sabe que tem algumas áreas que elas têm mais exposição, né? A área da saúde, por exemplo, né? O que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar foi lá no HC, em Ribeirão, porque eu pude perceber como os enfermeiros, principalmente o pessoal da linha de frente, fisioterapeutas, estavam adoecidos, trabalhavam adoecidos. Isso me chamou muita atenção. E depois eu tive um trabalho muito interessante na área da educação. Também vi que os professores e educadores estão muito adoecidos. E também vi a área de segurança. Eu participei de um projeto muito bonito, então, número de suicídio altíssimos na área de segurança. É muito triste. Então, quando você vê 3 áreas de políticas públicas, né? Nós podemos falar aqui que a gente está falando de políticas públicas. Adoecidas, migrando de profissão, né? Eles estão começando a migrar, né? De função, de atividade, porque não são valorizados, porque muitas vezes estão ali, né, de fato com burnout, né, com depressão, ansiedade e muitos outros casos muito graves. A gente vê um número crescente de aposentadorias por invalidez na área da educação, é muito triste, 40 e poucos anos, professores de matemática, professores, né, de todas as áreas. E aí eu pergunto para vocês, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? É uma questão de sustentabilidade social e humana. Nós não estamos falando aqui só de questão quem vai educar, quem vai cuidar da gente no futuro, dos nossos filhos, nossos netos. Então não dá para a gente achar que está tudo bem, que está tudo normal e naturalizar isso. Né? Então, assim, são diversos pontos assim que me levaram a ter, né, fazer de fato esse movimento resistente, tá? É muita resistência mesmo. Nós estamos falando de uma estrutura, uma cultura que ainda não entende. Então, nós precisamos cada vez mais elevar o nível de consciência, tá, Renata? Inclusive dos trabalhadores. Inclusive. E aí, né, o que eu fico refletindo aqui, né, Thaisa, porque essas pessoas, os afetados, né? Porque essas pessoas, esses profissionais, eles possuem uma família. Esposas, maridos, filhos. Então, assim, você ser afetada no seu ambiente de trabalho, adoecer no ambiente de trabalho, isso vai reverberar pessoalmente, familiar, socialmente. Então, assim, o estrago é muito grande, né? Porque não fica ali só dentro do trabalho, dentro da empresa. Isso vai mesmo para as famílias. Eu digo assim, quando uma pessoa adoece, todo o entorno é afetado. Todo o entorno vai sentir esse sofrimento. E nós entramos, principalmente, Michele, num círculo vicioso, prejudicial, inclusive para os filhos dos trabalhadores, inclusive para o casamento, né? São as relações sociais ali, familiares, que são diretamente afetadas, eu não tenho dúvidas. E aí nós vamos ter o problema com o filho.
Eu tenho um livro muito legal, que eu adoro, né? O Thomas já teve aqui, a Fátima, a gente tem o mesmo movimento, Empresas que Curam, do Raj Sisodia. Ele é um dos fundadores do Capitalismo Consciente. Esse livro é maravilhoso. Então, ele fala o quê? A partir do momento que você traz o trabalhador para esse ecossistema de cultura de cuidado, de propósito evolutivo, de liderança humanizada, você com certeza vai afetar a família dele diretamente, o círculo social dele, né? Ele vai ser uma pessoa diferente naquele meio. Então, ele vai conseguir educar de forma muito mais equilibrada, trazer muito mais essa inteligência emocional, muitas vezes que eu acho que falta muito nessa geração, né? Essa resiliência, muitas vezes, essa inteligência, essa estrutura emocional e espiritual, né? Já que a gente está aqui num podcast. Eu acredito muito na espiritualidade dentro das empresas, esse é um outro nível, um outro patamar que nós vamos chegar. Eu acredito que vai ser o primeiro passo a gestão do risco psicossocial, porque aqui a gente está falando do risco, aquele que ele vai do coletivo para o individual, né? É o social que está adoecendo, e de repente ele está afetando ali um indivíduo ou a família dele. Mas, contudo, eu acredito muito ainda que as empresas possam ir cada vez mais evoluindo para um lado espiritual, que ela traga propósito de fato espiritual, né? Que seja ali que possa transbordar também na vida daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, né? E eu acho que esse é uma grande missão também das empresas aí, das organizações nos próximos anos. Você citou aí Thomas e Fátima. Hoje de manhã, conversando com o Renato, a gente falou, não, nós precisamos de um encontro, de um episódio com a Thaisa, com o Thomas e com a Fátima. Vai ser um prazer. Né, Renato? Nunca fizemos. A gente comentou, nunca fizemos. Mas eu acho que, assim, ia ser extraordinário, porque eu vejo todos vocês muito conectados nessa questão de propósito, de missão, de capital humano, de humanização, e vai ser bom demais da conta, né, Renato Leandro? Não, vai ser bom demais, porque é sempre um desafio, quando você fala de espiritualidade, é uma palavra que abre uma série de conceitos na mente das pessoas. Algumas pessoas pensam em misticismo, outras pensam em magia, outros pensam em religião, e por aí vai, né? E a gente, de certo modo, quebrou um pouco essa barreira aí, a gente foi além das fronteiras, que é o objetivo, de estar trazendo aqui para esse espaço, por exemplo, a conversa com o Thomas. Poxa vida, como é que você vai unir capitalismo com espiritualidade, né? Eu até brinquei no dia que nós fizemos com o Thomas, porque ele tem um vídeo dele na internet que tem alguns comentários, né? Aí uma pessoa comentou assim, nossa, capitalismo, né? Consciente, kkkk, né? E o Thomas ri, ele falou assim, eu adoro esse tipo de comentário, porque eu quero chamar a pessoa e falar, não, me diz, que dúvida que você tem sobre o assunto, você acha que não é possível, né? Então, é um desafio, e a gente está mostrando, e agora com você também, mostrando que a nossa vida, ela não é feita separadamente do mundo. A gente, logo que a gente começou aqui, a Michelle até comentou, né? Eu acho que foi antes em off, olha, o meu espírito não fica lá em casa enquanto eu vou ao trabalho, ele me acompanha. Então, as consequências do mundo, elas afetam o ser de forma integral, né? O seu corpo, aquilo que anima o seu corpo, né? Que nós acreditamos que existe uma realidade aí, algo que anima, né? Essa vida física. Anima. Alma. Daí o próprio nome, né? Ânima, né? Tem até a música, né? Do Milton. E essa ideia é uma ideia que a gente está trazendo aqui. Então, a gente pensou, a gente viu uma foto, né? Com vocês três, falou, seria fantástico para trocar, né? Trocar figurinhas. E eu queria entrar num ponto que você comentou no início, Thaisa, em relação à sua fé. Que você comentou, olha, eu tenho uma fé, eu tenho alguma coisa assim que parece que está por trás, ali, movendo esses movimentos. Porque muitas pessoas em contatos, né, com corporações aí, nacionais ou estrangeiras, sempre perceberam essa diferença que há, né, o tratamento que as multinacionais dão para o aspecto, né, do RH, o aspecto humano, obviamente, para preservar, né, a sua estrutura. Mas muita gente também viu e não se movimentou, né? E você falou, peraí, não, alguém precisa fazer alguma coisa.
Eu vou mexer nesse angu aqui. Vou mexer nessa caixa de marimbondos. A caixa de marimbondos. O vespeiro. É. E de onde veio essa força aí? Assim, eu vou rapidamente falar aqui, né, como que esse Deus maravilhoso chegou na minha vida, né? Eu tenho fundamentos muito fortes cristãos, né? Eu sou católica desde que nasci. O meu pai faleceu com 11 anos, eu tinha 11 anos, né? Ele tinha 40 anos. Sofreu um acidente, enfim. E a partir daí, eu falo que a melhor notícia que eu ouvi foi de um padre. Eu fui me confessar e muito revoltada com tudo, ele disse para mim o seguinte: você, a partir de hoje, tenha o melhor pai do mundo. Conte com ele, você tem o melhor pai do mundo. E eu tomei posse, né? Tomei posse dessa graça, dessa fala. Então, as minhas orações são muito, assim, muito claro para mim como ele conversa comigo por meio das minhas orações, né? Eu rezo o rosário, eu rezo o terço, né? Eu estou bem nessa vibe aí das madrugadas, né? As orações das madrugadas, e eu tenho tido muitas respostas, né? Tenho alcançado graças que eu nem acredito. E quando eu falo que esses movimentos de inconformismo, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que me guia, é que esse projeto de lei estava parado ali há uns 4 anos, e eu fui até o Santíssimo, e ali eu me ajoelhei, né? E só entreguei. Falei, Senhor, eu não aguento mais lutar sozinha, porque é uma jornada solitária, tá? Eu luto sozinha até hoje, mas hoje a gente tem um pouco mais de aliados por conta da aprovação da lei. Mas até então era todo eu mesmo e Deus, né? Nesse combate aí. E eu falei, está entregue, Senhor. Eu não quero mais falar sobre isso. Estou sofrendo, né? Por conta disso, a gente não vê movimento algum. Entrei em contato com a OIT, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social, todas as pessoas que eu poderia, né? Só não e de fato me ignoraram. E aquilo me causou muito sofrimento. E eu fui até o Santíssimo e entreguei. Uma semana depois, a portaria foi aprovada. Sem qualquer... Olha, eu não tive ninguém para vir comigo nessa jornada. Ninguém mesmo. E então, toda essa graça eu atribuo a ele. Essa força maior, esse pai maravilhoso que eu tenho, assim, que me guia, e eu não tomo nenhuma decisão na minha vida sem antes falar, né, com ele, ouvir a voz dele. Então, é de fato muito forte. E o mundo do trabalho começou muito cedo comigo. Né? 11 anos a minha mãe eu perdi meu pai muito cedo, então eu tomava conta da loja da minha mãe, né? Ela ia ao Paraguai, comprava ali as mercadorias, eu é quem fazia todo o gerenciamento da loja, atendia clientes. Então, o mundo do trabalho começou muito cedo comigo. E eu acredito que a minha jornada, Michele, você estava falando, eu tenho certeza absoluta que o Senhor foi me guiando aí para chegar onde eu estou, né, até hoje, lutando para ter melhores aí condições, né, os ambientes de trabalho, principalmente humanizados. Eu acredito demais nas relações mais humanizadas, né, dentro desse ambiente de trabalho. O ser humano, quando você dissocia o ser humano dessas características, né, de ser um ser sociável, relacional e humano, a gente causa muito sofrimento psíquico, né, nas relações. Então, é necessário, de fato, potencializar, né, potencializar essa característica desse ser integral, integrado ao ambiente, né, e nesse caso, o ambiente social do trabalho. Então, eu vejo com muita, assim, fé, né, esses fundamentos cristãos também de acolhimento, né, de empatia, de respeito, especialmente, é o que nós merecemos. E estamos nesse mundo para servir. Para mim é muito claro, né, eu não advogo hoje mais, exatamente porque não me faz cantar o coração, reparar o dano, né, estar sempre judicializando, brigando na justiça. Eu acredito na educação como forma de transformação das pessoas e das empresas, né? Então, quando você atinge a pessoa, você atinge o meio, você atinge o meio, você atinge a pessoa. Nós estamos interligados.
e principalmente espiritualmente falando, nós somos seres que a gente se eleva, a gente transborda, a gente transcende. Então, acredito muito nessa missão espiritualizada, assim, da minha parte, que começou ali na Igreja Católica, até hoje faço parte de alguns movimentos, estou sempre em formação, mas acredito que o Espírito Santo, ele não erra, nunca, nunca. Então, eu acredito muito na voz dele e guio, sou guiada por essa grande luz, que é o Espírito Santo. Fátima Corradini falou que essa mulher era terrível, que quando ela botava um negócio na cabeça, ela ia até o final e ela não mentiu. Eu me lembro que quando a gente... Foi assim, a gente fez o programa com a Fátima e depois a gente ficou mais um tanto conversando com ela, porque sim, aquela coisa, né? Te conheci agora? Não, te conheço já há uns 30 anos. A gente se encontrou agora, mas te conheço há muito mais tempo. E ela falou, gente, vocês precisam falar com a Thaisa, porque ela tem um trabalho extraordinário, a NR1 tá aí, nananana. E ela contou essa história, que em uma semana você conseguiu. Aí a gente falou, nossa... A mulher, quando bota um trem na cabeça, ela vai. E, Thaisa, como é gostoso ouvir você falar de Deus, da presença de Deus e de se permitir ser guiada pelo Espírito Santo. Isso. Porque eu sinto que é isso que faz a diferença na humanidade, dentro das profissões. A pessoa pode ter a especialidade que for, mas o quanto que ela se torna... mais efetiva naquilo que ela faz quando ela traz Deus, né, no centro da vida dela. Então é lindo ouvir você falar. Ai, obrigada. Eu tenho assim um amor infinito. Eu falo que quando a gente se submete a essa vontade, né, criadora, porque somos criaturas, né, dele, tudo vai concorrer para o bem, tudo. Porque às vezes eu fico, será que eu estou no caminho certo, Senhor? Né, e um silêncio, né? Porque tem o silêncio de Deus, né? Nós temos o deserto, e é no deserto que a gente conhece a gente, Deus e os outros, né? Já ouviram falar isso? Eu ia falar agora, nós temos os nossos desertos. Eu ia falar agora, você falou. Sim, e o silêncio de Deus é necessário também, porque nos amadurece, nos faz ter a musculatura necessária para enfrentar, porque é um enfrentamento diário, muitos cancelamentos, tá? Muitos. Então, se eu fosse para olhar para isso, né, esses aspectos, certamente a gente desiste no meio do caminho. É difícil. E a jornada é solitária mesmo. Mas eu me sinto muito amada, muito. Muito amor que transborda, viu? E aí vai chegando pessoas conectadas no mesmo propósito, que eu acho que isso que é o mais, né? Que aí vem a questão das pessoas se atraindo porque acreditam nas mesmas coisas, né? E isso eu acho que fortalece o seu movimento, né? A sua causa. Com certeza. O meu time foi todo, eles sabem disso, né? Todo escolhido a dedo. É interessante, né? E tem uma pessoa do time que se diz agnóstico e tá tudo bem, eu super respeito, mas falei para ele, você foi enviado por Deus, então eu quero que você saiba, ainda que não acredite. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu respeito a todos, né? Nós estamos aqui para servir ao outro. Eu acho que essa é a grande missão que nós temos. A gente só é feliz plenamente quando a gente serve ao outro. Porque os agnósticos aí também, a gente sempre brinca, né? Sou ateu, graças a Deus. Dizem, né? Graças a Deus. Né? É isso mesmo. E a gente vê que, assim, os processos de abertura de novas possibilidades no mundo, eles são muito dolorosos para quem está à frente, porque ninguém acredita. Quando você começa a mexer, as pessoas falam, para com isso, sabe? Não, você sabe, isso é loucura, né? E os grandes avanços, eles vêm daí mesmo, desse processo, dessa luta, né? E você conseguiu passar por isso, né? Atravessar esse deserto aí, né? Naquele silêncio de Deus, porque o barulho é dos homens, né? E a gente fica aí, né? E fica aquele silêncio e você seguiu em frente. E é bonito essa coisa você comentou do agnóstico aí, porque ele não sabe o quanto ele é importante, porque a gente percebe que as pessoas que estão num padrão vibratório mais elevado são as pessoas que servem aos outros.
São as pessoas que entendem que é um processo de entrega para o mundo, né? Quando eu acho que, outro dia eu estava lendo uma frase que dizia assim, eu não lembro se foi aquele escritor português, o Saramago, não me lembro quem falou isso, falou que a saudade, né, é uma espécie de encontro. Isso mesmo. Né? Então, quando você... Aí eu peguei essa frase, né, e fiquei pensando nessa relação quando a gente tem com Deus, com o Criador. Né? Então, para a gente ter uma espécie de um encontro com Ele, só tem uma forma, é a entrega. Entrega. Para a vida. Você se entrega. Então, todas as vezes que você está se entregando para a vida, de certa forma, você está tendo um encontro com Ele. Que é isso que Ele quer de você. Você entrega. Sim. E isso é feito no silêncio. Exatamente. Exatamente. Ninguém sabia que a Thaisa estava por dentro ali naquela, né, aquela loucura de fazer. Era você e ele ali naquele processo da entrega. Só a só, né? Existe essa passagem, só a só com Deus. Só com Deus. Maravilhoso. Muito bom, Thaisa, muito bom. A Michelle, quando comentou aí da gente fazer um episódio aí, né? Juntando o pessoal, é verdade mesmo. A gente está pensando, né? De fazer, porque a gente vai colocar, né? Junto algumas pessoas, assim, que a gente vai enriquecendo, né? Para quem está acompanhando, está assistindo, porque a gente consegue falar de assuntos, assim, que são assuntos do cotidiano, da vida das pessoas, que é o trabalho, e, ao mesmo tempo, fazer a transcendência, né? Que é fazer e mostrar que ali no seu trabalho mesmo, você está conectado com a sua transcendência. O trabalho, ele é uma forma de expressão humana, né? Sim. E isso é importante. Então, já está feito o convite, né? Com todo prazer. Aceite. E eu gostaria Vou preparar aqui meu lencinho. Eu sempre choro. Aí, quando a gente vê, eu sempre choro, sempre, é fato. Pode ver, meu olho tá brilhando, já tô aqui. Aí, quando a gente fez o episódio com Thomas, capitalismo, acho que o tema era capitalismo tem alma. Vai falar de capitalismo, eu não vou chorar, né? Eu não vou chorar. Nem do meu lencinho aqui, falei, vai falar de capitalismo, acho que hoje vai ser tranquilo. Renato, Leandro, lembra? Eu chorei horrores. Eu chorou? Falei, eu nem deixei lencinho aqui, porque ia falar de capitalismo. Mas é isso mesmo. E o trabalho, ele tem, né, essa potência na vida das pessoas, na vida do ser humano. A gente precisa do trabalho. Mas só que a gente precisa de um trabalho com sentido, com significado, com propósito, né? Então, assim, cada vez mais eu acho necessário resgatar isso. Resgatar esse lugar, né, de missão mesmo. Nós temos missão. Cada um de nós viemos para esse mundo com uma missão. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Pode ser que a gente não tenha encontrado ainda. Mas é muito, assim, é muito claro no sentido de quando as pessoas encontram, elas são muito mais felizes, né, no ambiente de trabalho, elas transbordam na vida das pessoas, elas fazem a diferença e, de fato, transformam aquele ambiente. É o que eu acredito, assim, muito nessa transformação, né? E nós temos um papel, né? Quando nós temos essa consciência, que eu falo muito assim, o que precisa, principalmente no Brasil, que a gente está começando essa cultura, é elevar o nível de consciência das pessoas, de que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Então, todo mundo ganha, né? E, de fato, o negócio vai ser, de fato, muito mais produtivo, muito mais lucrativo. Né? A OMS já diz que cada $1 investido no desenvolvimento humano retornam-se $4,5 em produtividade e lucratividade. Então, de novo, eu trazendo ciência. A ciência, novamente, falando, né, que vale a pena investir nas pessoas, vale a pena trazer, né, essas empresas que curam aí do raio-x-ódia, são casos, assim, maravilhosos de que grandes empresas mundiais, globais, permaneceram firmes ali em grandes crises globais, né? Mas porque elas tinham essa diferença de pessoas, né? Estarem ali investindo em pessoas, desenvolvendo pessoas. É o lifelong learning, que eu acredito muito também. Sim. As pessoas vão precisar ser cada vez mais desenvolvidas, e a gente está falando de uma geração que está chegando no mercado e precisa desse olhar também, né?
independente da função que a pessoa ocupe, a pessoa sentir a importância dela naquele lugar, porque eu acho que falta muito. Porque às vezes eu sinto assim, holofote em determinadas posições, né, em posições mais estratégicas, de chefia, gerenciamento, gestão. E aí eu acho que tem uma galera ali que parece que não sente a sua importância, não sente a sua conexão, não entende que ela tem um propósito, que tem uma missão, né? E não se conecta, né, naquilo que ela faz. Com certeza. Essa conexão é super importante. Eu vou te trazer 2 exemplos, tá? Rapidinho, já estamos aí no tempo. Mas eu, como advogada, um dia eu tive que elaborar um parecer jurídico, e eu estava dentro de uma grande multinacional do agronegócio. E eu tive que analisar a exclusão da hora itinere, porque veio a reforma trabalhista em 2017 e ela retirava ali o direito da hora itinere, que é a hora de deslocamento. E o rural, para ele, é muito importante essa hora. É a hora que geralmente ele está ali dentro do ônibus, se deslocando da casa, né, até os campos de produção. Então, alguns demoravam até 2 horas ali de viagem para ir, 2 horas para voltar. Então, eram 4 horas da jornada ali. E, de fato, era remunerada. E o que correspondia a esse valor era 20% do total do salário dele. Então, ele recebia 20% ali daquele valor, era só hora itinere. E eu precisava analisar os riscos desse parecer. Mas eu cheguei a uma conclusão. Eu falo, uma coisa é a gente pensar num trabalhador que mora a 20 minutos de distância dentro da cidade, na zona urbana, e outra coisa é a gente pensar no trabalhador rural que vai para o campo, fica ali exposto ao sol, muitas vezes um trabalho penoso, e ele ainda fica dentro do ônibus de 2 a 4 horas por dia. E eu, na mesa ali dos gestores, eu fiz a seguinte pergunta. Eu tinha alguns líderes, eu falei, olha, se vocês estivessem... vocês estariam aqui se não fosse o rural lá do campo? Só isso que eu pergunto para vocês. Nós estaríamos aqui? O diretor estaria aí tendo a sua remuneração altíssima, de 60, 70 mil reais, se o rural não estivesse lá trabalhando? É só isso que eu quero que vocês reflitam. Então, vejam, é isso. Será que existiria um hospital se o pessoal da limpeza não fizesse tão bem ali essa higienização tão necessária, né, segundo as normas das legislações, né, de fato, ali que precisam ter, o lixo que precisa ser descartado de forma regular e tal? Não existiria um médico, não existiria um enfermeiro, né, se não fosse o pessoal ali da limpeza. Então, veja, é você colocar essas pessoas, de fato, o valor que elas merecem. Né? Então, a gente vê ainda esse gap, né, de pessoas que possam olhar também para essas atividades como, assim, de forma muito valorizada. Né? Então, acho que muda tudo, muda o jogo, muda o olhar, né, e as pessoas vão se sentir, de fato, valorizadas, né, seja esses 2 exemplos que eu trouxe, né, do pessoal da limpeza de um hospital, que é tão mais importante, às vezes, que até o médico, e o rural ali, né, que é tão mais importante que qualquer líder aí de qualquer negócio do agronegócio, né? Sim, que é quem faz o negócio acontecer, né? Exatamente, no final das contas, sim. No final das contas. É uma cultura, né? Eu acho que a cultura da ideia, até a palavra trabalho mesmo, vai ser difícil talvez recuperar a palavra, né? Talvez seja necessário criar uma outra que possa abranger essa ideia, né, de algo, de uma atividade plena, que te traga uma satisfação, plenitude, etc. A palavra trabalho está difícil salvá-la, né? Talvez porque trabalho vem de tripalium, e tripalium era um objeto que os escravos utilizavam quando eles precisavam ser castigados. Algo assim, tá? Vem dessa palavra tripalium, né? Já tem essa origem. Aí ficou com essa energia carregada. Exatamente. Energeticamente. E a cultura para os indivíduos, né, colocados em sociedade, é uma cultura que é uma mudança. O Brasil ainda tem... O Brasil é um país jovem, né? Se for pensar. Né? Sim. Você pensa na China aí, 5 mil anos, né? Então, o Brasil ainda é, né, bebê.
Então, talvez um dia a gente tenha essa possibilidade de mudar essa cultura, né? De ver uma estrutura empresarial não com essa diferença que se tem de valores humanos, né? Que as pessoas misturam, olha, dependendo da atividade, ou será que eu valoro? E fazem essa salada, essa mistura, mas é cultural isso. Então, a ideia da NR1 é combater, né, e auxiliar, né, para que as pessoas, pelo menos, tenham uma integridade emocional, né, para poder realizar a sua tarefa. Então, acho que vai mudar. Eu acho que mudando a cultura, eu acho que a gente consegue, né? Porque as estruturas das empresas, das corporações, nada mais são do que reflexo, né, de um pequeno grupo da sociedade, né? Tá tudo ali, né? Então, Sim. até tem eu acho que eu vi uma matéria, acho que foi o Paulo Coelho fazendo uma brincadeira no exercício mental, ele falou assim, ó, imagina que você tem um mundo, seja feito por exemplo, 100 pessoas. E aí você pega essas 100 pessoas e coloca numa ilha. Então você vai ter ali, ó, dessas 100 pessoas, uma é dona de todo o dinheiro que tem ali. Fazendo uma analogia com o mundo. E aí vai. Então, as corporações, elas são, na verdade, reflexo de tudo que a gente vive, da sociedade, né? Não é uma coisa à parte. Né? Com Então, eu acho que a NR1 e outras são elementos que auxiliam a mudança da cultura, que é como a Michele comentou. A pessoa está ali, ela é afetada, ela vai para a casa dela, afeta a família. Então, está na hora de ter uma vibração, né? Uma afetação positiva, né? Com certeza. E eu acho que você está lendo Paulo Coelho. Segundo Não, eu episódio já já li que você muito, traz mas faz Paulo tempo que eu não Coelho. leio. Eu tinha um livrinho dele Fala de aí. cabeceira, o Maktub, que eu lia, pequenininho, de bolso, faz anos. Depois nunca mais eu o li, né? Mas lembrei disso agora, né? Mas, Thaís, olha, como que o pessoal faz para encontrar você na internet? Queria que você ficasse à vontade aí para falar de algum projeto que você queira destacar, além de todos que você já nos trouxe aqui. Certo. Bom, eu tenho o Instagram, Thaisa Leal Sintra, né? THISA, né? Como está aqui. Riscos Psicossociais _, trabalho, é um Instagram que eu comecei esse ano, né? Às vezes eu produzo conteúdos ali, trago as minhas palestras. Eu tenho feito bastante esse movimento de conscientização, de capacitação para que os profissionais que estejam aí na linha de frente estejam cada vez mais preparados para lidar com a implementação da nova NR1. Eu acabei de lançar um livro, na verdade, baseado na minha tese de doutorado, cujo título é Saúde Mental Ocupacional, do Direito à Gestão dos Riscos Psicossociais, né? Então, eu te falo dessa jornada aí, desde a academia científica até esse momento que a gente passa, né, desafiador aí da NR1, e também um segundo livro que em breve eu estarei lançando, que é o Sexto Risco, que é esse projeto aí que eu comecei com a Fátima, o Thomas. Ele vai estar fundamentado especialmente para capacitação desses profissionais que estarão ali, né? Porque a NR1 não traz assim um profissional direcionado, por exemplo, o enfermeiro do trabalho, ou engenheiro do trabalho, técnico de segurança, ou médico do trabalho, mas ele traz, né, a NR1 traz o profissional habilitado e capacitado para atuar junto aos riscos psicossociais, junto ao gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, eu tenho, e eu faço pós-doutorado, ainda estou estudando, investigando sobre as ações baseadas em evidência científica no que concerne ao gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, eu quero tentar contribuir aí também com o Ministério do Trabalho, ao final trazer um relatório aí um pouco mais fundamentado na ciência, fundamentado nas ações que outros países já implementam, já praticam, e que nós possamos trazer e transferir também esse conhecimento científico para o Brasil, né, de maneira mais segura, de maneira mais, de fato, consciente para as pessoas, né, principalmente os profissionais e as empresas que passarão aí, a partir de maio a implementar, né, a NR1. Então, é importante que a gente traga especialmente educação, tá, Renato? Então, eu fico super à disposição aí para contribuir no que for necessário, né, sejam palestras, cursos, imersões, e sou CEO de uma startup também, que nasceu na FEA-USP de São Paulo, e esse time aí todo, né, que eu te falei, o Leonardo, né, o Daniel, a Tayane, fazem parte também dessa jornada aí comigo. E ela não dorme, né, Renato Leandro? E ela não dorme.
Com tudo isso que ela não dorme. Ela não dorme. Tenho 2 filhos pequenos, Teodoro e Manuel. Eu tô pensando neles. Ela falou tudo isso, mas ainda tem a família. Tem a família aí nesse povo. São meu sentido, né? Que todo dia eu olho para eles e eu falo, eu preciso continuar. Mas são os amores da minha vida. Que linda. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? Eu que agradeço, foi um prazer imenso aí conversar com vocês, trazer um pouco também, eu me senti à vontade aqui para falar um pouco sobre espiritualidade, né? Essa jornada também que eu não consigo dissociar, né? Dessa força maior que me guia. Então, agradeço muito, estou muito feliz de compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Que delícia. Maravilha, a gente agradece. Thaisa, obrigada. E eu fico esperando o próximo convite. Não, e vai ser breve, tá? Será breve. Eu me sinto muito à vontade aqui para dizer para você que Deus a abençoe com muita saúde e ânimo, porque coragem eu acho que já não precisa, você já tem bastante. Amém. Muitas bênçãos para sua vida, fiquei muito feliz, muito feliz. Eu tenho aqui a minha rotina de meditação, de vibração, né? Você estará na minha rotina, excelente, na minha higiene de hoje, do sono. Então, que as boas energias do Pai alcance. Muito feliz. Lembrando, para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente e compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais. Dá conta, os links da Thaisa ficarão na descrição. Fiquem com Deus. Um beijo. Até, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.